Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h04, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e agora a gente vai conversar com o Ricardo Rachuí. Ele é diretor comercial da Quima IBD. Vamos falar sobre certificação de produtos orgânicos. Ricardo, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Viu? Bom dia, Márcio, satisfação é minha. Obrigado pela oportunidade aí da gente poder falar mais sobre certificação, principalmente aqui em Botucatu, que é um polo de certificadoras. A gente antigamente tinha 3, agora estamos caminhando para ter 2, porque a gente está fazendo uma fusão aí de certificadoras aqui dentro de Botucatu. E como eu até tinha falado aqui um pouquinho antes, a gente compete com certificadoras internacionais de mais de 100 anos aí no mercado. E Botucatu tem que ter muito orgulho desse polo que a gente é também técnico, né? Que legal. Para de alimentos e outras áreas também. Obrigado. Até pouco tempo era só IBD, né? Agora é Quima IBD. Essa fusão, o que compreende isso? Deixa eu só dar uma breve explanada sobre isso, porque eu acho que é um movimento importante que está acontecendo. Bom, antes realmente era só o IBD. A gente tem outras 2 certificadoras também. Uma delas é a WQS, que também está dentro do grupo Quima. Então, a Quima é um grupo, né? Ela tem uma origem francesa. Hoje nosso head office é em Hong Kong, na China. Então é um grupo que comprou o IBD e a WQS, que era essa outra certificadora, que eu posso até também falar um pouco também qual que é o trabalho da WQS, que na verdade eu venho da WQS. Então o grupo Quima é um grupo que vem adquirindo certificadoras ao redor do mundo e também outros organismos de laboratório e também de inspeção, tá? Então, hoje, dentro do Grupo Quima, nós aqui no Brasil, e também temos uma certificadora em Portugal, somos o braço aí de certificações para alimentos dentro do Grupo Quima. O Grupo Quima ele tem outros 2 braços, outros 2 segmentos, que é o segmento de Life Science, que é basicamente laboratórios para medicamentos e cosméticos. E aí a gente tem laboratório na Europa e na Ásia também. E o mais forte deles, mas isso vem tendendo a ser mais balanceado com a área de alimentos, que é o de bens de consumo. Foi onde a Quima começou, né? A Quima começou a realizar certificações e inspeções na China para bens de consumo. Então, eletrônicos, têxteis, brinquedos e etc. Então, hoje a gente faz parte do grupo Quima. A Quima adquiriu a WQS em 2019 e o IBD em 2021. E, obviamente, faz todo sentido, até por estar na mesma cidade, fazer uma fusão entre esses 2 organismos que foram adquiridos. Porque tem muita sinergia e a gente pode entregar muito mais para o mercado e para os nossos clientes com essa fusão. Tá? Então, hoje a gente está fazendo, ainda está acontecendo dentro do grupo essa fusão entre WQS e IBD. Né? Então, eu faço parte dessa fusão. Eu tenho, na verdade, a maior parte da minha carreira, eu fiquei 8 anos na WQS, ainda estou na WQS, obviamente, mas eu vim fazendo essa transição desde 22 com o IBD, na área comercial. A origem da Quima é qual país? Ela é francesa. Nosso board de diretor, o dono, né, Sébastien Bretot, e todo o board de CEO são franceses, mas a atuação era muito forte na China desde o começo, por conta de ser realmente uma certificadora, uma casa de inspeção muito focada em bens de consumo, que o polo e o fluxo é inteiro na China, basicamente. Né? Para o pessoal poder entender, uma certificadora de produtos orgânicos, ela certifica que a partir daquele momento, quando você contrata uma certificadora, você tem de repente lá uma cachaça, né? Que ela é uma cachaça orgânica. Qual que é a sequência para vocês darem esse certificado? Bom, a gente tem que começar um pouco do lado do produtor, né? Então, primeiro, o que é uma certificação? Isso aí é um pouco geral, é um pouco padrão. Certificações são padrões estabelecidos, independente se é governamental, no caso de orgânico, 100% das normas orgânicas elas são governamentais, seja Estados Unidos, Comunidade Europeia, Brasil, Japão, são basicamente criados pelo governo, então são padrões, né? Existem várias outras certificações que a gente trabalha, enfim, que estão no mercado aí, mas falando de orgânico especificamente, os governos, né, eles definem padrões de como deve ser a produção orgânica naquele país ou produtos que vão para aqueles países. Qual que é o padrão que eles têm que seguir? Tanto de produção, quanto de procedimentos dentro da empresa, registro que a empresa tem que manter para garantir que aquele produto é um produto orgânico de fato. Tá? Então, do lado do produtor ou do processador de alimentos, ele tem que cumprir com esses requisitos que são determinados pelas normas orgânicas. Tá?
Do lado da certificadora, é basicamente realizar uma auditoria, né? Em 100% dos casos, basicamente, elas são auditorias presenciais, justamente com um auditor técnico, né? Qualificado para aquela norma, para verificar justamente a conformidade daquela empresa ou daquele produtor frente àquela norma que ele está pleiteando, né? Então, vou dar um exemplo. Eu tenho aqui, então, a cachaça orgânica, por exemplo, que ele quer certificar para a norma americana de orgânicos, ou brasileira. Ele tem que, então, tá com todos os procedimentos e registros de acordo com aquela norma pede, e o nosso auditor ele vai lá e verifica se realmente está sendo mantidos os registros, a rastreabilidade do produto, enfim. Aí tem uma infinidade de requerimentos que ele tem que cumprir. E aí, depois disso, esse relatório técnico vem para a certificadora, através do auditor, a gente faz uma revisão e, se tudo estiver conforme, emite o certificado. Eu citei aqui a cana-de-açúcar, né, a cachaça, né? Mas para ter essa certificação, essa auditoria, ela vai o quê? Desde o plantio da cana? Exato. Aí é muito importante o ponto que você tocou, porque para orgânicos especificamente, toda a cadeia produtiva daquele produto tem que ser certificada. Inclusive os traders que a gente comenta, né, que são os comercializadores mesmo daquele produto, até distribuidores, tá? Então, toda a cadeia produtiva daquele produto precisa estar certificada. Então, você vai pegar uma cadeia produtiva como essa, que é bem complexa, inclusive, porque compete muito com o sistema convencional, e isso é um ponto bem crítico para a produção de orgânicos, tem que ser muito bem auditado aquele campo, garantindo a rastreabilidade, garantindo a não contaminação cruzada com produtos convencionais, e aí todo o restante das etapas da etapa produtiva desse produto, por exemplo, como a cachaça. Então, é dessa forma que segue mesmo. Então, desde o campo até mesmo o comercializador lá na frente precisa estar certificado. Até porque uma propriedade, uma produção de cana-de-açúcar orgânica, ela demanda mais mão de obra, né? Menos maquinário, né? Exato. Exatamente. E aí é onde você pode perceber um pouco da diferença de custo dos produtos na gôndola. A quantidade desse produto é menor, inclusive. Inclusive. Por ser aí são dois fatores, né? Tanto o custo de produção natural mesmo dele, quanto realmente essa capacidade menor de produtividade, né? Como você não utiliza nenhum produto químico para controle de praga, doença, enfim, você tem uma menor produtividade natural. Em contrapartida, você tem um produto um pouco, aliás, 100% orgânico e obviamente que faz muito melhor para a saúde do que um produto convencional. Tá? Então é por isso que quando você olha para uma gôndola de produto orgânico, naturalmente o preço é maior. Porque a produtividade ela é menor, né? Natural. E assim, isso vem muito também sendo balanceado porque as tecnologias em produção orgânica também vem crescendo bastante, né? Então, insumos que vêm sendo desenvolvidos, tanto por empresas multinacionais que estão aqui no Brasil, quanto as brasileiras, elas vêm desenvolvendo produtos que conseguem controlar muito bem os problemas no campo e ainda assim possibilitam ter um produto orgânico lá na frente. Né? Então é assim. Na prática, o que classifica o produto orgânico? É aquele que não utiliza nenhum tipo de defensivo químico? Exatamente. Existem outras coisas também, outras questões que competem à caracterização do produto orgânico, tá? Por exemplo, a não utilização de organismos geneticamente modificados. Então você pega hoje que a gente tem muito soja e milho, que utilizam, né, sementes geneticamente modificadas para transgênicos, né? Os transgênicos, para ter o melhor controle de pragas e doenças, no orgânico isso já não é permitido, além dos produtos químicos, né? Os produtos químicos eles são muito, muito restritos. Arrisco dizer que hoje a gente não tem basicamente nenhum sendo utilizado, até porque não compensa para a produção orgânica, o risco é muito alto. Então, hoje é só para insumos autorizados. E aí, entrando nesse ponto, esse é o ponto mais crítico para a produção orgânica, tá? A utilização de insumos na produção. Hoje, cada norma define quais são os tipos de insumos que podem ser utilizados. E aí, esse produtor precisa utilizar só esses insumos. Perfeito. Tá? Nós temos aqui a participação de um ouvinte, o Delfino. Ele está fazendo uma pergunta, na verdade você meio que já respondeu, mas só complementando aqui a pergunta dele. Ele perguntou por que o selo de produtor orgânico ou certificado de orgânico é tão caro no Brasil e qual a validade do certificado. Isso é legal. A certificação em si,
se você olhar numa tabela, vamos dizer, de custo de um produtor orgânico, seja ele do porte que for, o custo frente ali a essa tabela de custos, ela não é tão expressivo, esse custo dentro da produção, tá? Então, isso falando pro produtor. Do produto, acho que a gente já falou um pouco, é por conta da produtividade realmente, e também do custo para a produção em si, né, o custo direto. Então, ela é assim, a certificação de orgânicos, a gente trabalha sempre no limite, porque a gente atende muitos pequenos produtores. Hoje aqui no Brasil são 6 mil produtores que só o IBD certifica, então, só para a norma brasileira. Então, assim, a gente costuma trabalhar com realmente o pequeno, e esse controle de custo a gente entende que é importante, tá? Com relação à validade de certificado, de uma maneira geral, são 12 meses. Então, anualmente, a gente precisa voltar nesse lugar, né, nesse local de produção ou nesse local de processamento para auditar e manter essa confiabilidade. E algumas culturas, como culturas com ciclos mais curtos, então hortaliças, por exemplo, que é um ciclo curto, a gente precisa fazer uma inspeção complementar semestral, tá? Então, funciona mais ou menos dessa forma. A gente tem percebido que, passando o tempo, mais e mais produtos são colocados à disposição do consumidor final nos supermercados, né? De todo tipo de produto. E aí, em cima disso, todo produto pode ter a certificação de orgânico? Todo produto. Todo produto pode ter, qualquer produto alimentício aí para alimentação humana, ele pode ser certificado. Aí vai muito da complexidade desse alimento. Então, você pega um produto que é um produto combinado, processado, então, sei lá, uma granola, por exemplo. É um produto bem mais complexo de você poder garantir a rastreabilidade da cadeia produtiva inteira, por exemplo, dessa granola, porque vai vários cereais, amêndoas, castanhas e tudo mais. Cada um tem que ser acompanhado? Cada um desses ingredientes precisam ser certificados. Bem complexo. É bem complexo. Então, por exemplo, você só tem gigantes fazendo isso por causa desse controle, né? Então, você pega a Unilever, faz isso. Tem várias outras que Nestlé faz isso, então tem algumas cadeias produtivas mais complexas e inclusive não só por controle, mas por questão de região. Então você pega, por exemplo, a castanha, ela é do norte do nosso país, o acesso é muito difícil, né? Então, como que então que o produtor ou que o mercado consegue se garantir, consegue se desenvolver? A gente tem várias iniciativas, tanto por parte das certificadoras, quanto por parte desse cliente dele, então, grandes processadoras, e também do próprio governo, seja do estado dele ou então do governo federal. Então, por exemplo, o Sebrae, ele está muito presente na produção orgânica, por conta disso. Aqui no Brasil, especificamente, o produtor pequeno, orgânico, ele é uma massa muito grande e precisa de bastante apoio. Então, funciona assim, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem coletores, né? De castanhas, de açaí, enfim, são grupos complexos, extrativismo vegetal. Então, um pouco... dependendo da cadeia produtiva, ela vai ficando mais complexa ainda. E o mercado consumidor de orgânicos tem aumentado nos últimos anos? Tem aumentado. A gente vê... Agora vai estar para sair, provavelmente, a pesquisa que a gente tem, né? A gente tem uma associação que chama Organis, que a gente tem bastante relação. Eles sempre fazem estudos bacanas, a gente também faz estudos com eles em conjunto. 2024 vai sair ainda, mas até 2023 o consumo veio aumentando. A gente vê uma certa queda, e curiosa, na Europa, mas acho que talvez, porque lá é um polo muito forte de orgânicos, né? Lá começou praticamente assim, né? Jogou para o mundo, né, os produtos orgânicos. França, principalmente. França, né? Principalmente. Foi lá que, inclusive, nasceu a IFON, que é a Federação Internacional dos Movimentos da Agricultura Orgânica. Então, lá teve uma queda, a gente viu uma queda, inclusive, de produtores sendo certificados. Então, eles começaram a ficar um pouco receosos com relação à regulamentação da Europa, mas de uma maneira geral no mundo o consumo cresceu. Eu acho que isso são vários fatores. Eu acho que começou a ficar mais acessível, porque até a década de 90
Os anos 2000 a gente via um produto orgânico muito caro realmente na gôndola. A gente começou a ver agora uma melhora nessa questão. E também a questão de preocupação com saúde, né? Então, longevidade da população começou a ser uma preocupação maior da população. Qual que é o perfil do produtor orgânico, né? Ele quer o quê? Ele quer atender o mercado local? Ele quer para exportação? Como é que funciona? Existe a possibilidade de ter um perfil? Assim, no Brasil é muito difícil de definir. Muito difícil. Assim, pelo que a gente vê, são diversos. Como eu falei, aqui só o IBD certifica 6 mil produtores. E dentro disso tem muita coisa, né? Produtor pequeno, grande. Por exemplo, produtores de café. A gente tem no sul de Minas enormes fazendas de café sendo certificadas para exportação. Da mesma maneira, logo ao lado dele tem um produtor pequeno que está fornecendo bons cafés, por exemplo, para o mercado interno. Então, o perfil é bem difícil de definir, porque assim, é para todo mundo, né? Hoje a certificação, como eu falei, grandes processadoras de alimentos investem em produtos orgânicos, assim como o pequeno investe há muito tempo. Vou melhorar a pergunta. A certificação para efeito de exportação, ela melhora o preço do produto? O mercado externo, alguns especificamente exigem, por exemplo, você falou do café. Uhum. Eu vi uma matéria ontem pela manhã dizendo da exportação do café orgânico brasileiro, eu não lembro para que país, né? Uhum. Mas a quantidade é muito grande e tal, né? Uhum. Isso, em termos de valores para o produtor, melhora para o comércio fora? Melhora porque ele acaba entrando num segmento, num nicho, né? Então, sem uma certificação, ele não consegue entrar nesse nicho, e por exigir uma certificação, ele tem menos concorrência. Se você pega, por exemplo, um café convencional, aqui no Brasil é um mundo de café, né? Então, e a hora que você nicha para um café orgânico, aí você tem muito mais mercado para você trabalhar do ponto de vista de preço mesmo, né? Então, isso é uma válvula de escape, inclusive, para os produtores para poder conseguir comercializar seu café de acordo com aquele custo que ele tem de produção, né? Então, com certeza isso acaba ajudando ele a ter mais tranquilidade que ele vai ter o retorno do investimento dele, né? E qual é o tipo de produto que vocês mais certificam na empresa? Olha, se for falar em volume, hoje a gente atende grandes usinas de açúcar orgânico. Esse movimento começou com uma ou duas, na verdade uma principal, a Native é muito grande, a gente hoje atende eles também para alguns protocolos, mas hoje a gente tem, para volume de produção indo fora do Brasil, por exemplo, ou até mercado interno, a gente trabalha bastante com as usinas, então volume de produto, muito provavelmente usinas, mas a gente também é uma variedade tão gigantesca, porque a gente tem, por exemplo, outras, vou pegar aí uma processadora de alimentos, normalmente são as processadoras de alimentos que puxam essa demanda, e aí a gente precisa certificar os produtores, né? Então a gente tem processadores de alimentos que processam farinha de trigo, processam próprio açúcar, processam cereais, e aí eles trazem grupos e grupos de produtores. Outra cadeia produtiva muito interessante que a gente tem aqui no Brasil é o mel, que é uma cadeia produtiva muito complexa, porque aqui no Brasil a gente trabalha com apicultura migratória, então é uma cadeia produtiva e a gente exporta muito mel para fora, orgânico, e que a gente não consegue nem ter dimensão muitas vezes que a gente tá ali, a gente até vê um mel orgânico aqui, você pega aqui em Botucatu, você vê vários, porque a gente também aqui é um polo interessante, mas a gente tem mel no Piauí, né? Então mel lá no centro de Minas Gerais, então a gente tem, esses são os produtos principais aí que a gente... Se for falar de volume de produtos, são esses: mel, cereais, a cana-de-açúcar, o próprio café também a gente certifica bem. E aqui na região de Botucatu? Aqui na região, por incrível que pareça, assim, a gente não tem tantos clientes aqui, tá? A gente tem mais é mais pulverizado no Brasil inteiro mesmo, porque aqui na região de Botucatu, produtores orgânicos são mais os menores mesmo, então... mais os produtos locais que a gente certifica. Então a gente tem alguma coisa de hortaliças, a gente tem algumas coisas principalmente de olericulturas. Então aqui nessa região de Botucatu
curiosamente, a gente não tem grandes volumes aí sendo certificados em orgânicos, né? Então é mais realmente quando a gente fala de cadeias produtivas muito grandes de alimentos. Então, sul de Minas Gerais tem muito, Bahia tem muito, Pernambuco tem bastante, Piauí, então a gente tem, e sul também muito, Paraná e Rio Grande do Sul são muito fortes também. Você citou apicultores do Piauí, né, que é um mel de qualidade. Exato. De repente, como é que é? Você manda, a Quima IBD manda lá um funcionário, ele vai ficar uma temporada lá no Piauí, né? Não vai chegar lá, oi, obrigado, não, vai ficar. Vai ter que passar por todas as etapas e tudo mais. Às vezes fica até meses lá, né? Fica, tem casos que são mais ou menos assim. E é dessa forma que funciona mesmo, tem que ficar um tempo. E agora, você tem biólogo, você tem agrônomos, engenheiros florestais, você tem que ter um leque de funcionários em diversas ocupações e diversas funções qualificados, né? Exato. E aí é um ponto importantíssimo que você tocou, porque Botucatu assim, esporta profissional para o mundo todo. Formado aqui, principalmente na Unesp. Inclusive, se os ouvintes aí estão se formando ou são formados, por favor, se qualifiquem em auditoria para orgânicos, porque isso é um ponto muito sensível para a gente como certificadora. Eu não falo só IBD, isso aí é um problema que é histórico, justamente por isso. A gente tem no nosso plano de auditores, a gente tem nutricionista para tratar de processamento, então nutricionistas, biólogos, engenheiros agrônomos, de produção, florestais também, então a gente tem isso. Hoje, por exemplo, você comenta aí do mel do Piauí, ou até eu posso dar um exemplo que a gente está agora numa temporada no Amazonas, local muito difícil de chegar, então você demora muito mais tempo deslocando do que auditando. Então o auditor nosso, a gente fica aqui na Unesp esperando, quer vir ser auditor, a gente pega, né? Porque a gente realmente precisa e normalmente a gente traz para a certificadora mesmo. Então a gente tem bons auditores, excelentes auditores dentro de casa que fazem isso e topam, né? Fazer isso, porque o cara precisa ter a aptidão para fazer isso, né? Então ele passa lá realmente 2 semanas, 3 semanas no Piauí, ou no Amazonas agora, que a gente tá nessa temporada. E aí tem seca na Amazônia, não consegue se deslocar de barco, e aí tem que esperar, e aí tem toda essa questão, e o auditor tá lá, tá fazendo, tá auditando os coletores e tá lá. Então, assim, nos ribeirinhos e tudo mais, então é um trabalho que se você tem que estar bem, ter aptidão mesmo, né? Então, eu cito aí dois auditores que são internos aí do escritório, que é o Murilo e o Nicolas. Eles são esses caras assim, eles vai auditar plantação de palma para óleo de palma, que também é uma outra esfera, outra coisa, outro ambiente, e os caras vão, não tem problema, vai para a Índia, vai para a China, se qualifica e aí vai, é assim mesmo. Que bastante interessante, né? Esses aí são os guerreiros. Ô Ricardo, já no finalzinho do nosso bate-papo, para as pessoas que acompanharam e poderem ter mais informações sobre o trabalho de vocês, da Quima IBD, enfim, como devem proceder, e de repente alguma pessoa, né, um produtor aqui que gostaria de ter a sua produção, não importa o tamanho, sua certificação, sua certificação de produtor orgânico. Como é que deve proceder todo mundo para poder acompanhar o trabalho de vocês e para poder ter a certificação? O nosso trabalho, falando do nosso trabalho, a gente frequentemente, inclusive com parcerias com empresas, clientes ou até consultorias, a gente realiza aí treinamentos muito frequentes aí durante o ano. Além disso, a gente é bem ativo em rede social, faz muito webinar, o que ajuda muito. Então tem seminários aí de 1 hora, 1h30 com os nossos profissionais online. Então isso é muito bacana, porque é conteúdo gratuito e de qualidade, explicando sobre temas específicos relacionados à certificação e o mercado. Então acompanhe a gente aí, LinkedIn principalmente, Facebook, Instagram, YouTube, a gente está aí. E para o produtor ou para a pessoa que está querendo iniciar, basicamente você se inteirar um pouco da norma. Eu aconselho começar aí pela brasileira, porque é o que a gente está mais acostumado. Então, se aprofundar um pouco na norma, utiliza a gente como fonte de informação, o que vocês precisarem, o que o produtor precisar, a gente está lá à disposição. E aí é só entrar em contato com a gente e aí você vai iniciar um processo de aplicação à certificação. Preencher formulário, verificar propostas. Perfeito. E assim por diante. Tem alguma pergunta, Helen? É isso? Tem uma última pergunta aqui, deixa eu ver de quem que é. É do Delfino mesmo.
Ele perguntou: a imagens de produtos orgânicos é igual a produtos convencionais. Essa imagem não é errônea? A imagem com relação ao mercado, eu acho que, assim, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas não... De repente, visualizar no mercado, esse produto é igual? Sim, então, e se for isso, é um ponto muito importante. O produto orgânico, ele passa não só por essa avaliação técnica de produção, mas ele também é questão de embalagem, rotulagem, né, e fórmula do produto. Na rotulagem e fórmula, é obrigatório que o produto tenha o selo de orgânicos, tá? Ele precisa ser diferenciado, é obrigatório, inclusive num tamanho específico de selo do Orgânicos Brasil, por exemplo, para que ele seja diferenciado na gôndola, tá? Isso é uma obrigatoriedade da lei de orgânicos e obviamente, dos requisitos da norma. Tá? E as pessoas que têm a predileção pelo produto orgânico, é fácil, eu faço isso no supermercado. Uma vez tinha um suco de manga lá, eu queria levar e eu vi a certificação do IBD, na época só IBD. É isso. Então é fácil de você identificar que tem o selo de identificação. Ô Ricardo, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui, tá? Muito interessante e vamos voltar mais vezes para falar a respeito de certificações, dos avanços dos orgânicos pelo mundo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de novo por estar aqui e poder explicar enfim, espalhar mais informação sobre certificação. Estou à disposição. A gente não trabalha só com orgânicos, trabalha com um monte de coisa, então por isso que fica mais aí oportunidades para vir. O que vocês precisarem aí da gente, fiquem à vontade. Muito obrigado. Obrigado, bom dia para todos. Conversamos com o Ricardo Rachuí, diretor comercial da Quima IBD.